para servir, para ser crente. Porque não abre a boca para falar que não vai servir a Jesus, né? Ele sempre fala que não vai ser crente. Mas o bom entendedor já basta, né, irmão? Quando ele fala que não vai ser crente, automaticamente ele diz que não vai servir a Cristo. Isso é fato. O versículo 25, ele vai dizer assim, ó: quem ama a sua vida, ele tem que perder. Você consegue assimilar na sua mente: se eu amo a minha vida, eu tenho que perder ela. Se eu amo a minha vida, eu tenho que literalmente perder ela. Como assim, irmão? Me explique. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á. Entenda. Se eu amo a vida que eu vivo, que eu tenho cotidiano, aleluia, muitas coisas da minha vida eu tenho que abrir mão. Muitas coisas da minha vida eu vou sentir dores, eu vou chorar, eu vou sofrer. Mas aquilo que eu sofro, aquilo que eu choro, se eu tenho amor pela minha vida, eu prefiro perder ela para este mundo. Porque, no entanto, a palavra de Deus fala que, em nome do Senhor Jesus, o mundo nos odeia. Automaticamente, quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos rejeitados pelo mundo. Então, eu tenho que ter na minha mente, eu tenho que ter no meu em nome do Senhor Jesus, consciente que eu estou nesta terra só de passagem. Tem muitos homens e mulheres de Deus que têm medo de morrer. Por quê? Eu não posso morrer agora porque eu sou jovem. Eu não posso morrer agora porque eu tenho um filho pequeno. Eu não posso morrer agora porque eu tenho que comprar minha casa. Eu não posso morrer agora porque eu tenho que possuir um carro. Eu não posso morrer agora porque eu ainda pretendo ser rico. Quando Jesus fala de morte, Ele não está falando apenas de espiritualidade. Muitas vezes, para poupar a nossa vida, para que nós não venhamos perder a nossa salvação, Ele faz acontecer coisas que para o homem é tragédia, mas para Ele é um livramento. Aleluia. Ninguém entende a morte. Ninguém entende. Mas Jesus, Ele entende que morte para Ele é apenas o quê? Está dormindo. Jairo chega na presença de Jesus e fala assim, ó: Senhor, a minha filha está enferma, à beira da morte. Jesus nem esperou ele dizer: vamos lá em casa para o Senhor curar ela. Não, o próprio Jesus disse: eu vou. No meio do caminho, foi tocado no seu saiote, porque aquela veste comprida se chama saiote. E aquela mulher de fluxo de sangue foi curada. Aí começou a conversar. Pronto, deu a cura da mulher. A mulher se levantou, foi-se embora curada. Quando ele virou as costas para continuar, chegou um homem do lado de Jairo e falou assim: olha, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí Jesus olhou para Jairo e falou assim: ó, não temas, ela apenas dorme. E eu vou lá e vou despertar ela do seu sono.
Mas só que ela estava morta, irmão. Não existia mais sinais vitais naquela criança. Ela estava literalmente morta. No entanto, que quando Jesus chega na casa, de vez muitas pessoas chorando, mas aquele choro, entende na leitura do texto que aquele choro, ele não era choro de tristeza, não era choro em nome do Senhor Jesus de uma perda, não. Porque quando você está chorando de um sofrimento e escuta algo que é fora de cogitação, você permanece chorando e o seu choro aumenta mais ainda o seu sofrimento. Mas quando Jesus chega e fala assim: olha, a menina não está morta, ela apenas dorme, o texto vai dizer que começam a achar graça em mangar de Jesus. Quando Jesus vê aquilo, então ele entende que a maioria ali é pessoas incrédulas. E uma coisa é certa, viu, irmão? Se você vem para o culto e não crê, é melhor que você vá embora. Aleluia. É melhor você voltar para a sua casa e ficar lá até cair a sua ficha, que só chega a Cristo aqueles que creem. Aleluia. Então ele fala: olha, sai todo mundo, eu só quero aqui a mãe, o pai, e separa 2 discípulos para ir com ele para dentro do quarto onde está a criança. Então, para Deus, a morte é apenas um sono, irmão. Por que é um sono? Porque se você for lá em Apocalipse, em nome do Senhor Jesus, até nas 7 cartas das igrejas vai dizer sobre isso. Sobre o dano da segunda morte. Na Bíblia, Francisco vai nos ensinar que não existe apenas essa morte que nós vemos. Porque essa morte que nós vemos no 90/pesada, essa morte para Deus é apenas um sono. É apenas um sono. Mas para aqueles que não têm conhecimento da palavra, morreu já era. E Jesus deixa bem claro, irmão, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, então a primeira morte para Deus é um sono. No entanto, irmão, que quem morre, ele está naquele período que morreu. Para você entender melhor, acaba servir a Deus, mas ele era de um exército. Aí no meio daquela guerra ele leva um tiro e morre, né? Sua família pega ele, sepulta. Naquela guerra, a mente dele parou ali. Como assim, irmão? Então isso vai dizer o que, irmão? Que quando surgir a ressurreição de todos, a mente das pessoas que está paralisada, quando acender de novo, é como se ela estivesse naquele tempo que aconteceu. O homem que levou o tiro na guerra, ele vai se levantar pensando que ainda está naquele período da guerra. Como assim, irmão? Quando você dorme, você sabe a hora que você dormiu? Se você olhar aqui no relógio, é 10 horas da noite.
vou dormir, 10 horas da noite. Quando você se deita, você dorme naquele exato 10 horas da noite? Há um período para que todo o seu sistema do seu corpo, todo o psicológico do seu corpo, toda a consciência do seu corpo apaga. E nesse